Meu nome é Jessica Harper, tenho 35 anos e sou especialista em rastrear espécies ameaçadas de extinção na América do Norte. Meus avós me deixaram sua pequena cabana na beira de uma floresta nacional em Montana, meu santuário entre expedições de pesquisa. Depois de 6 meses no Alasca documentando padrões de migração de lobos, voltei para casa para um jantar em família onde meu irmão Derek anunciou, presunçosamente, vendi sua casinha por $850.000. Minha família comemorou, dizendo que foi minha primeira decisão inteligente. Se ao menos soubessem que a propriedade era uma área protegida pelo governo federal. Antes de continuar esta história, diga-me de onde você está assistindo. Inscreva-se se você já teve familiares que achavam que sabiam mais sobre a sua própria vida do que você. Crescendo no subúrbio de Chicago, minha família nunca entendeu meu fascínio pela vida selvagem e pela conservação. Meus pais, Richard e Susan Harper, construíram um negócio de desenvolvimento imobiliário de sucesso, transformando espaços naturais em shoppings e condomínios de luxo. Eles criaram seus 3 filhos para seguir seus passos, incutindo valores centrados em sucesso financeiro e aquisição material. Minha irmã mais velha, Natalie, tornou-se advogada empresarial especializada em direito imobiliário comercial, enquanto meu irmão mais novo, Derek, ingressou nos negócios da família, ansioso para provar seu valor como filho único. Depois, havia eu, o filho do meio, o sonhador, que preferia pegar sapos em lagos locais a participar de eventos de portas abertas. Desde cedo, eu sabia que era diferente. Enquanto meus irmãos colecionavam roupas de grife e aparelhos eletrônicos, eu economizava minha mesada para doar a fundos de conservação da vida selvagem. As paredes do meu quarto exibiam posteres de espécies ameaçadas de extinção em vez de estrelas pop e férias em família em resorts e parques temáticos me faziam ansiar por aventuras na natureza. A faculdade marcou minha primeira fuga de verdade. Enquanto meus pais esperavam que eu estudasse administração ou direito, me formei em biologia e, por fim, obtive um doutorado em conservação da vida selvagem. Cada recesso de férias trazia conversas tensas sobre quando eu cresceria e encontraria um emprego de verdade com potencial de renda. Meus trabalhos de pesquisa e estudos de campo em áreas remotas eram descartados como longas viagens de acampamento, em vez de trabalho científico legítimo. Derek, 5 anos mais novo que eu, sempre achou minhas escolhas de carreira particularmente divertidas. Brincando com animais, ele chamava, incapaz de compreender a rigorosa pesquisa científica envolvida em meus esforços de conservação. Nosso relacionamento piorou ainda mais depois que nossos avós faleceram, 7 anos atrás. Meus avós maternos, ao contrário da filha, tinham um profundo apreço pela natureza. Eles possuíam uma modesta cabana de 2 quartos em um terreno de 16 hectares, na fronteira com uma floresta nacional em Montana. Durante toda a minha infância, passei os verões lá com eles, aprendendo a identificar plantas nativas, rastrear a vida selvagem e respeitar o delicado ecossistema. Meu avô, um professor de biologia aposentado, nutriu minha curiosidade científica, enquanto minha avó, uma naturalista habilidosa, me ensinou a me mover silenciosamente pela floresta, observando sem perturbar. Quando eles faleceram, com meses de diferença, fiquei arrasada. Para surpresa de todos, deixaram a cabana e o terreno ao redor especificamente para mim em testamento. Meus pais e irmãos ficaram chocados, pois presumiram que a propriedade seria vendida e o lucro dividido igualmente. A cabana em si não era nada espetacular, construída na década de 1950 com charme rústico, mas com poucas comodidades modernas. Seu valor residia no terreno, situado perto de áreas de férias cada vez mais populares, onde moradores urbanos ricos buscavam refúgios nas montanhas. Desde o momento em que herdei a propriedade, minha família me pressionou para vendê-la. Você poderia comprar um apartamento decente em Chicago, argumentava minha mãe. Por que manter uma cabana decadente que você visita 2 vezes por ano? Derek era particularmente persistente, enviando-me com frequência listas de preços de imóveis semelhantes que haviam sido vendidos por quantias impressionantes. Esse dinheiro poderia dar um novo impulso à sua vida, dizia ele, como se minha existência atual fosse apenas um substituto para algo mais convencional. O que minha família nunca entendeu foi minha profunda conexão emocional com aquela terra. A cabana representava mais do que um imóvel. Era meu lar espiritual, onde eu me sentia mais conectado ao meu trabalho e propósito. Fiz uma reforma minimalista, mantendo seu caráter rústico, mas adicionando painéis solares e um pequeno espaço de trabalho para análise de dados de campo.
Entre expedições de pesquisa, eu me refugiava lá para escrever artigos científicos e recarregar as energias na natureza selvagem ao redor. 3 anos atrás, os problemas financeiros de Derek começaram após vários planos de investimento fracassados. Sempre atraído por oportunidades de enriquecimento rápido, ele perdeu uma quantia significativa em especulações com criptomoedas, seguido por um empreendimento mal pensado em um restaurante que fechou em 6 meses. Sua solução foi assumir negócios imobiliários cada vez mais arriscados dentro da empresa familiar, alguns que burlavam os limites éticos. Meus pais, especialmente meu pai, cobriram suas perdas, repetidamente justificando-as como experiência empresarial. Durante esse período, Derek renovou sua campanha para que eu vendesse a cabana. Suas sugestões se transformaram em exigências veladas, muitas vezes acompanhadas de comentários sobre lealdade familiar. Se você realmente se importasse com esta família, venderia aquela propriedade inútil e ajudaria os negócios, disse-lhe durante um jantar de ação de graças particularmente acalorado. Minhas recusas foram recebidas com reviravoltas de olhos e acusações de egoísmo. Minha última visita à minha terra natal antes da expedição ao Alasca destacou a crescente divisão. Derek tinha acabado de perder outro investimento significativo e estava bebendo muito em um jantar em família. Seus preciosos animais não contribuem em nada para a sociedade, ele balbuciou do outro lado da mesa. Você desperdiça sua educação brincando de guarda florestal enquanto se recusa a ajudar seu próprio irmão. Saí cedo naquela noite, magoado com suas palavras e com a concordância silenciosa nos olhares dos meus pais. 2 semanas depois, parti para o Alasca, onde passei 6 meses em áreas remotas, rastreando populações de lobos ameaçadas pelas mudanças climáticas. A comunicação se limitava a contatos ocasionais por telefone via satélite com meu parceiro de pesquisa e e-mails mensais quando chegávamos a vilarejos com acesso à internet. Minha família sabia da minha expedição e de sua duração, embora demonstrasse pouco interesse nos detalhes. Meus pais enviaram um breve e-mail dizendo que estavam orgulhosos do meu hobby e esperavam que eu encontrasse um rumo quando retornasse. Depois de concluir minha pesquisa, documentando dados vitais sobre a mudança nos padrões de migração, voei de volta para Chicago, exausto, mas realizado. Eu havia combinado de ficar com Mia, minha amiga de infância e a única pessoa que realmente apoiou minhas escolhas de carreira, por alguns dias antes de seguir para minha cabana em Montana. Ela mencionou que minha família havia planejado um jantar de boas-vindas, algo que me surpreendeu, considerando nosso relacionamento tenso. Mal sabia eu que esse jantar revelaria uma traição além de tudo que eu poderia ter imaginado, uma que testaria não apenas meu relacionamento com minha família, mas também meu compromisso com a terra que jurei proteger. Depois de 6 meses na natureza selvagem do Alasca, os subúrbios de Chicago me pareceram estranhos. Os gramados impecavelmente cuidados, as casas idênticas e o zumbido constante do trânsito criaram uma sobrecarga sensorial após meses de paisagens sonoras naturais e espaços abertos. Cheguei à casa dos meus pais, em estilo Tudor, no bairro nobre de North Shore, com um nó de apreensão no estômago. Reuniões familiares raramente me davam certo, mas Mia me incentivou a comparecer, sugerindo que minha longa ausência poderia ter dado uma nova perspectiva a todos. Mamãe me cumprimentou com seu beijo no ar de sempre, perto da minha bochecha, tomando cuidado para não borrar a maquiagem ou estragar seu cabelo loiro perfeito de salão. Jéssica, querida, você parece saudável, disse ela, com um tom que sugeria que saudável não era necessariamente um elogio. Papai ofereceu um aperto de mão firme em vez de um abraço, sua saudação tradicional que sempre mantinha uma distância emocional entre nós. Nathalie, minha irmã mais velha, assentiu friamente da sala de estar, com uma taça de vinho especial já na mão. Derek chegou por último, entrando em um carro esportivo de luxo novinho em folha que cantou na entrada da garagem. Ele entrou em casa vestindo um terno caro e um ar de confiança incomum que me deixou imediatamente nervoso. Aos 30 anos, meu irmão sempre teve uma arrogância que excedia suas realizações, mas esta noite ele parecia particularmente satisfeito consigo mesmo. A mulher selvagem retorna à civilização, anunciou ele, olhando-me de cima a baixo com um desdém mal disfarçado por minhas roupas práticas e maquiagem mínima. Você esqueceu como usar uma escova de cabelo lá com os ursos? Forcei um sorriso, cansada demais para confrontar. Que bom ver você também, Derek. Os lobos mandam lembranças. O jantar foi servido na sala de jantar formal, um espaço reservado para ocasiões especiais e discussões importantes. Mamãe havia encomendado um buffet de um restaurante sofisticado, com pratos artisticamente preparados, mas sem o conforto da comida caseira.
Papai abriu uma garrafa cara de vinho, servindo-o generosamente a todos, exceto a mim, presumindo incorretamente que meu trabalho de conservação equivalia a uma rejeição de todos os prazeres da vida. A conversa fluiu ao meu redor como um rio ao redor de uma pedra. Nathalie falou sobre sua recente promoção e o condomínio de luxo que estava comprando. Mamãe detalhou o próximo cruzeiro pelo Mediterrâneo, enquanto papai orgulhosamente compartilhou a expansão do negócio para um novo empreendimento suburbano. Eu contribuí pouco, sabendo que minhas histórias de monitoramento da vida selvagem em meio a tempestades de neve não impressionariam aquele público. No meio do prato principal, Derek brindou, chamando a atenção de todos. Seu sorriso se alargou enquanto ele me olhava diretamente. Acho que deveríamos brindar a Jéssica, disse ele, erguendo o copo. O retorno dela da selva coincide com excelentes notícias financeiras. Fiquei tensa, sem saber o que ele queria dizer. Minhas bolsas de pesquisa foram renovadas, mas dificilmente seriam notícia para aquela turma materialista. Enquanto você brincava com lobos, mana, eu cuidei daquele seu probleminha de propriedade, continuou Derek, com a voz transbordando de autocongratulação. Vendi sua casinha por $850 mil. A mesa explodiu em aplausos e felicitações. Meus pais brilharam de orgulho. Finalmente, exclamou mamãe. Finalmente tomando decisões inteligentes sobre o seu futuro. Papai assentiu em aprovação. Esse dinheiro, bem investido, pode te ajudar muito. Derek tem ótimas sugestões de onde colocá-lo. Nathalie ergueu o copo. Bem-vinda à vida adulta, irmãzinha. Fiquei paralisada, a comida virando cinzas na minha boca enquanto processava o que ouvia. Minha cabana, meu santuário, minha base de pesquisa, vendida sem meu conhecimento ou consentimento. A propriedade que meus avós me deixaram, a terra que jurei proteger, vendida pelo meu próprio irmão. 1000 perguntas me passaram pela cabeça. Como ele poderia ter feito uma venda sem a minha assinatura? Quem compraria um imóvel sem conhecer o verdadeiro proprietário? Que manobras legais ele havia empregado para concretizar isso? No entanto, por trás do choque, outra emoção emergiu, uma certeza serena. Eu sabia de algo que minha família desconhecia, algo que faria com que essa venda fraudulenta saísse pela culatra. Em vez de explodir de raiva, tomei a decisão, em uma fração de segundo, de permanecer em silêncio e deixar que os acontecimentos se desenrolassem naturalmente. Quem eram os compradores? Perguntei, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Derek se encheu de orgulho. Um executivo de tecnologia e sua esposa de São Francisco. Eles planejam demolir aquele barraco e construir um refúgio moderno nas montanhas. Pagaram o preço pedido integralmente, sem pechinchar. Estavam tão ansiosos que até cuidaram da maior parte da papelada remotamente. Como exatamente você conseguiu a venda sem mim? Perguntei, genuinamente curioso sobre a extensão da fraude. Meu irmão acenou com a mão, dispensando procuração. Você assinou anos atrás para emergências, lembra? Além disso, eu cuidei de todas as comunicações. Disse a eles que você estava inacessível na expedição. Foi fácil assinar seu nome depois de praticar algumas vezes. Meus pais trocaram um olhar rápido que confirmou que sabiam da farsa. Eles o haviam facilitado, talvez até mesmo encorajado. O dinheiro já está em uma conta corrente, continuou Derek, animado. Assim que você assinar os documentos finais da transferência, podemos transferi-lo para algumas excelentes oportunidades de investimento que tenho em mente. A empresa da família precisa de uma injeção de capital agora, e ainda sobraria bastante para você conseguir um lugar de verdade na cidade. A admissão casual de fraude, falsificação e roubo de identidade me surpreendeu. No mundo deles, isso não era atividade criminosa, mas sim manobras comerciais inteligentes, justificadas por estarem alinhadas aos seus valores. Isso é realmente para o seu bem, Jéssica, acrescentou minha mãe, estendendo a mão para me dar um tapinha condescendente. Aquela cabana era um desperdício de potencial. Seus avós tinham boas intenções, mas não entendiam de mercado imobiliário. Você deveria agradecer ao seu irmão, interrompeu meu pai. O IPTU estava corroendo qualquer valor, e os custos de manutenção de um lugar que você mal visita não faziam sentido financeiro. Tomei um gole lento de água, ganhando tempo para controlar minha expressão. Eles não tinham ideia do que tinham feito, da tempestade jurídica que tinham acabado de desencadear.
Meu silêncio foi claramente interpretado como choque ou submissão, em vez da pausa estratégica que realmente foi. Bem, Derek insistiu, impaciente por gratidão ou reconhecimento, você não vai dizer nada? $850.000 é um dinheiro que muda a vida de alguém como você. Olhei ao redor da mesa para minha família, essas pessoas que diziam me amar, mas tinham tão pouco respeito pelas minhas escolhas, minha propriedade ou meus direitos legais. Consegui dar um pequeno sorriso. Sem dúvida, são notícias interessantes, disse cuidadosamente. Quando é o prazo final? Derek parecia triunfante. Já está tudo pronto. Os papéis finais foram assinados ontem. Eu ia te surpreender com o cheque, mas mal podia esperar para compartilhar a boa notícia. Parabéns então, respondi, erguendo minha taça de vinho quase intocada. Há novos começos. Eles brindaram com entusiasmo, interpretando minha calma como aceitação. Mal sabiam eles que eu estava calculando mentalmente quanto tempo levaria para que as autoridades federais descobrissem a venda não autorizada de terras protegidas e quais consequências legais aguardavam todos os envolvidos nessa transação fraudulenta. O resto do jantar transcorreu em um turbilhão de autocongratulações. Minha família começou a planejar detalhadamente o meu dinheiro, debatendo estratégias de investimento e possíveis propriedades que eu deveria considerar, sem nunca me perguntar o que eu poderia querer. Concordei e sorri em intervalos apropriados, enquanto uma conversa diferente se desenrolava em minha mente, envolvendo agentes federais, leis de proteção ambiental e acusações criminais graves por fraude. Ao sair naquela noite, Derek me abraçou com um carinho incomum. Confie em mim, mana, você vai me agradecer por isso. Acabei de fazer o que você nunca teve coragem de fazer. Olhei em seus olhos, sem ver nada além de absoluta convicção de que ele era justo. Acredito que as coisas vão dar certo exatamente como deveriam, respondi com sinceridade. Voltando para o apartamento de Mia, liguei para minha advogada e expliquei brevemente a situação. Sua resposta foi imediata e decisiva. Não faça nada. Deixe que eles mesmos descubram o problema. Qualquer ação sua agora pode te implicar na confusão que eles criaram. Concordei, desligando com a certeza de que não precisaria esperar muito para que a justiça chegasse à porta do meu irmão. O que minha família nunca soube, o que eu deliberadamente escondi deles, era a verdadeira natureza da propriedade dos meus avós e as proteções legais que a cercavam. Não se tratava simplesmente de uma cabana na floresta. Era uma terra inscrita em um dos programas federais de conservação mais rigorosos do país. 3 meses depois de herdar a propriedade, recebi a visita de 2 funcionários do governo enquanto estava hospedado na cabana. Inicialmente alarmado, convidei-os para um café, esperando talvez uma verificação de rotina sobre os limites da propriedade ou os direitos sobre a água. O que eles revelaram mudou completamente a minha compreensão da minha herança. Senhorita Harper, começou o funcionário mais velho, apresentando-se como diretor regional do Programa Federal de Conservação de Terras, seus avós inscreveram esta propriedade em nossa iniciativa de conservação perpétua há 27 anos. Estamos aqui para confirmar que a senhora entende as implicações legais desse status. Ele prosseguiu explicando que meus avós, preocupados com a crescente pressão sobre a Floresta Nacional pelo desenvolvimento, haviam firmado um acordo juridicamente vinculativo com o governo federal. Em troca de benefícios fiscais significativos durante sua vida, eles haviam estabelecido servidões de conservação permanentes na propriedade. Essas servidões essencialmente transferiam os direitos de desenvolvimento para o governo, permitindo-lhes manter a propriedade e a residência. O acordo especificava que a terra deveria permanecer em seu estado natural perpetuamente, proibindo loteamentos, desenvolvimento comercial ou qualquer alteração significativa na paisagem. A modesta cabana e os arredores imediatos estavam isentos, permitindo o uso residencial, mas os 38 acres restantes eram áreas selvagens legalmente protegidas. Este acordo se transfere com a terra, senhorita Harper, explicou o funcionário mais jovem, entregando-me uma grossa pasta de documentos legais. Ele não pode ser desfeito por futuros proprietários, e qualquer venda da propriedade deve divulgar essas restrições de forma clara. O novo proprietário estaria sujeito às mesmas restrições legais. Lembrei-me de meu avô mencionando os esforços de conservação, mas não tinha ideia da natureza jurídica formal desse compromisso. Ao analisar os documentos, descobri algo ainda mais significativo. A propriedade foi designada como habitat crítico para 3 espécies ameaçadas de extinção, incluindo uma orquídea rara encontrada em apenas 7 locais do país.
Devido à designação de habitat crítico, qualquer transação envolvendo esta propriedade automaticamente aciona uma revisão federal, explicou o diretor. Nosso escritório deve ser notificado antes de qualquer venda, e os compradores devem assinar um termo de reconhecimento dos requisitos de conservação. Nos anos seguintes, abracei esse legado de corpo e alma. Com minha formação em biologia da vida selvagem, realizei pesquisas adicionais na propriedade, documentando mais 7 espécies raras ou ameaçadas. Enviei esses dados às autoridades federais, reforçando o status de proteção da propriedade. Estabeleci uma pequena estação de pesquisa na cabana, hospedando estudantes de pós-graduação que estudavam o ecossistema ao redor. Durante meu tempo lá, trabalhei em estreita colaboração com funcionários do Serviço Florestal e agentes de conservação, tornando-me conhecido e respeitado nos círculos ambientais locais. A cabana em si permaneceu simples, mas eu a aprimorei com painéis solares minimamente invasivos e sistemas de coleta de água da chuva, tornando-a quase autossuficiente. Mantive cuidadosamente as trilhas que minimizaram o impacto em áreas sensíveis, ao mesmo tempo em que permitiam a observação científica necessária. Cada melhoria era documentada e aprovada por autoridades de conservação, criando um vasto arquivo de correspondência entre mim e diversas agências governamentais. Participei de reuniões anuais com diretores regionais do Programa de Conservação, enviei os relatórios de monitoramento necessários e participei do levantamento ecológico de terras federais adjacentes. O que tornou a situação particularmente precária para meu irmão foi um acontecimento ocorrido 18 meses antes da minha expedição ao Alasca. O status de conservação da propriedade foi elevado depois que documentei casais nidificantes de águias reais, uma espécie protegida pelo governo federal. Isso desencadeou proteções adicionais sob a Lei de Proteção às Águias, exigindo a notificação do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos para quaisquer alterações propostas na propriedade. Recebi 2 altos funcionários do Departamento de Pesca e Vida Selvagem para uma vistoria de 3 dias, que resultou na instalação de novos marcadores de limites e sinalização oficial do governo ao longo do perímetro da propriedade. Essas placas indicavam claramente o status de proteção e incluíam informações de contato do governo federal, embora estivessem localizadas em linhas de limite distantes da estrada principal de acesso. A proteção legal final veio por iniciativa própria. Preocupado com as pressões de desenvolvimento na região, solicitei e recebi um status de conservação adicional por meio de um programa estadual de patrimônio histórico. Isso acrescentou mais uma camada de supervisão, exigindo a aprovação de múltiplas agências para quaisquer mudanças propostas no uso do solo. Todas essas proteções legais foram meticulosamente documentadas nos registros do condado, anexadas à escritura do imóvel e protocoladas em diversos órgãos estaduais e federais. Qualquer busca legítima de título ou revisão jurídica adequada teria revelado imediatamente essas restrições. A venda que meu irmão organizou só poderia ter ocorrido por meio de fraude deliberada e burla dos procedimentos legais normais. 6 semanas antes de partir para o Alasca, reuni-me com meus contatos de conservação, especificamente para informá-los da minha ausência prolongada e garantir que todo o monitoramento continuasse. Apresentei-os à Dra. Eleanor Winters, uma colega que verificaria a propriedade mensalmente durante a minha ausência. Registrei uma notificação formal de ausência temporária no escritório do Programa de Conservação, incluindo minha data prevista de retorno e informações de contato para emergências. Pensei em contar à minha família sobre essas proteções muitas vezes ao longo dos anos, mas sempre desisti. A atitude desdenhosa deles em relação à conservação e à proteção ambiental me fez temer que eles encarassem essas restrições como um problema a ser resolvido, em vez de um compromisso a ser honrado. Eu temia que eles tentassem contestar judicialmente as servidões ou me pressionassem para encontrar brechas. Em retrospecto, eu deveria ter sido mais transparente, mesmo que fosse apenas para evitar a situação que agora se desenrolava. Mas eu ingenuamente acreditava que os procedimentos legais padrão impediriam qualquer venda não autorizada, que o plano do meu irmão seria interrompido pelos protocolos imobiliários normais. O que eu não havia considerado era a extensão do desespero e da desonestidade do meu irmão. Ao falsificar documentos, se passar por mim e provavelmente ignorar as devidas revisões legais, ele criou uma tempestade perfeita de violações legais que logo se abateriam sobre todos os envolvidos. No dia seguinte ao jantar em família, visitei minha advogada com toda a documentação de conservação. Ela analisou os materiais com crescente preocupação. Isso é extraordinariamente grave, disse ela finalmente. A venda fraudulenta de terras protegidas pelo governo federal envolve múltiplas violações criminais,
roubo de identidade, fraude postal, fraude eletrônica, se houver comunicações eletrônicas envolvidas, e violações de pelo menos 3 estatutos de proteção ambiental. Devo entrar em contato com as autoridades diretamente? Perguntei. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Ainda não. O sistema tem salvaguardas automáticas que devem ser ativadas em breve. Os novos proprietários inevitavelmente tentarão fazer alterações na propriedade, acionando revisões da agência, ou descobrirão as restrições durante sua própria diligência e soarão o alarme. E meu irmão, meus pais? Eles mesmos criaram essa situação por meio de ações fraudulentas deliberadas, respondeu ela com firmeza. Sua intervenção agora pode complicar as coisas ou potencialmente implicar você na fraude. Documente tudo. Mantenha sua correspondência normal com as autoridades de conservação, mas deixe o sistema funcionar como planejado. Saí do consultório dela com sentimentos contraditórios. Uma parte de mim queria avisar minha família sobre a tempestade que se aproximava, para protegê-los apesar da traição. Mas outra parte, a parte que havia suportado anos de rejeição e desrespeito, reconheceu que as consequências naturais poderiam ser a única linguagem que eles entenderiam. De volta ao apartamento da Mia, reservei um voo para Montana no dia seguinte. Precisava ver minha propriedade para garantir que permanecesse intacta enquanto os procedimentos legais inevitavelmente se desenrolavam. Enquanto fazia as malas, meu celular vibrou com uma mensagem do Derek: reunião com o consultor de investimentos amanhã às 14 horas. Prepare-se para assinar os papéis da transferência. Seu futuro começa agora. Não respondi. O futuro dele estava prestes a tomar um rumo muito diferente do que ele previra. A manhã em Montana me recebeu com um conforto familiar, o ar fresco da montanha enchendo meus pulmões enquanto eu dirigia pela estrada familiar até minha cabana. As cores do outono pintavam a paisagem em âmbar e dourado, um forte contraste com minha turbulência interior. Ao entrar na estrada particular de terra que levava à minha propriedade, o primeiro sinal de problema apareceu, literalmente, na forma de uma placa com os dizeres "A futuro lar do Elliston Mountain Retreat" afixada perto da minha entrada. Meu coração disparou enquanto eu seguia em direção à cabana, aliviada por encontrá-la ainda de pé e aparentemente intocada. Destranquei a porta e entrei, sentindo imediatamente o abraço acolhedor do espaço simples que meus avós tanto amavam. Tudo permanecia como eu havia deixado 6 meses antes, preservado no tempo como um museu de uma vida mais simples. Depois de confirmar que o interior da cabana estava intacto, caminhei pela propriedade, verificando as estações de pesquisa e as câmeras de vida selvagem que eu havia instalado. Nada parecia ter sido perturbado ainda, embora estacas novas de agrimensor tenham aparecido ao longo da divisa leste, marcadores laranja fluorescentes que se destacavam berrantemente contra a paisagem natural. Fotografei tudo metodicamente, a placa de não autorizado, as estacas de agrimensura e os marcadores de divisa federais intactos. Cada imagem foi marcada com data e hora e geolocalizada, criando um registro documental da condição atual da propriedade. De volta à cabana, encontrei sinal de celular por tempo suficiente para receber uma enxurrada de mensagens de Derek, cada vez mais exigente sobre reuniões com consultores financeiros e assinatura de documentos. Ignorei todas, concentrando-me em contatar a doutora Winters, que havia monitorado a propriedade durante minha ausência. Documentei 2 visitas do que pareciam ser arquitetos há cerca de um mês, relatou ela durante nossa ligação. Eles estavam medindo e coletando amostras de solo perto da cabana. Informei que estavam em propriedade privada sem permissão, mas eles me mostraram documentos alegando representar o proprietário. Você entrou em contato com as autoridades de conservação? Perguntei. Imediatamente, ela confirmou. Falei com o diretor regional Collins, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem. Ele disse que não haviam recebido nenhuma notificação sobre qualquer projeto de desenvolvimento, o que automaticamente levantou suspeitas. Eles abriram um inquérito naquele dia. Isso explicava por que o processo já estava em andamento. As autoridades federais haviam sido alertadas semanas antes, o que significava que a investigação estava bem encaminhada. Agradeci à doutora Winters por sua diligência e encerrei a ligação, sentindo uma estranha combinação de vingança e pavor. Minha advogada ligou naquela noite com uma atualização. Os compradores solicitaram licenças de construção ao condado na semana passada, explicou ela. Isso acionou automaticamente uma notificação às agências federais devido ao status da propriedade.
Autoridades da Agência de Proteção Ambiental e do Serviço de Pesca e Vida Selvagem já entraram em contato com o condado para suspender qualquer processo de licenciamento. Eles já entraram em contato com os compradores? Perguntei. Não diretamente. Pelo que entendi, eles estão conduzindo a investigação primeiro, o que inclui verificar a cadeia de titularidade e as circunstâncias da venda. Dada a completa ausência de notificações e aprovações necessárias, eles estão abordando isso como um assunto potencialmente criminal. Enquanto isso, a 4.800 quilômetros de distância, em São Francisco, Timothy e Vanessa Liston sentiam os primeiros tremores do terremoto prestes a mudar suas vidas. O rico executivo da tecnologia e sua esposa, designer de interiores, haviam comprado o que acreditavam ser o local perfeito para o retiro dos seus sonhos nas montanhas, um lugar para escapar das pressões do Vale do Silício. O arquiteto deles havia apresentado ao Departamento de Planejamento do Condado os planos preliminares para uma casa moderna de 560 metros quadrados com janelas do chão ao teto, uma piscina de borda infinita com vista para o vale e um extenso paisagismo. O projeto exigiu a remoção da maioria das árvores existentes perto da cabana e o replantio de partes significativas da propriedade. Os Elistons contrataram um prestigiado escritório de advocacia para cuidar da transação, mas, na ânsia de garantir a propriedade antes de compradores concorrentes, aceitaram procedimentos de due diligence mais curtos. Seu advogado realizou buscas básicas de títulos que comprovavam a propriedade clara, mas não encontrou as servidões de conservação enterradas em décadas de registros do condado. 7 dias após a apresentação dos planos de desenvolvimento, o arquiteto recebeu uma carta contundente do Departamento de Planejamento do Condado, com cópias de diversas agências federais. A carta negava o pedido e citava inúmeras violações de restrições de conservação e proteções federais. Confusos e alarmados, os Elistons contataram seu advogado, que iniciou uma investigação frenética e mais aprofundada sobre a situação legal da propriedade. O que ele descobriu fez correr para a casa de seus clientes naquela noite com notícias devastadoras. Eles haviam comprado um terreno que jamais poderia ser desenvolvido conforme planejado, uma propriedade protegida por servidões de conservação perpétuas e habitat crítico para espécies ameaçadas de extinção. O advogado imediatamente solicitou todos os documentos relacionados à venda, descobrindo irregularidades gritantes na transação. O vendedor, supostamente inacessível durante a expedição, nunca havia se comunicado diretamente com nenhuma das partes envolvidas na venda. Todas as comunicações haviam sido feitas por meio de um representante não registrado, que forneceu assinaturas eletrônicas e documentação mínima. À medida que a equipe jurídica dos Eliston se aprofundava, descobriu as extensas proteções federais sobre a propriedade e a completa ausência de notificações obrigatórias aos órgãos governamentais sobre a venda. Nesse ponto, o advogado deles percebeu que estavam lidando com uma possível fraude e contatou as autoridades federais diretamente para proteger os interesses de seus clientes. De volta a Montana, permaneci em minha cabana, documentando tudo e mantendo contato regular com meu advogado. No 4º dia após minha chegada, recebi uma mensagem de um número desconhecido: aqui é Timothy Liston. Acredito que houve um grave mal-entendido sobre o imóvel que comprei de vocês. Entrem em contato comigo imediatamente. Encaminhei a mensagem para minha advogada sem responder. Ela me aconselhou a continuar com minha política de não engajamento, já que as autoridades federais estavam investigando ativamente. A manhã seguinte trouxe o desdobramento que eu esperava. Meu telefone tocou com o número do Derek, sua voz frenética quando atendi. Que diabos está acontecendo com a sua propriedade? Ele perguntou sem cumprimentar. O advogado do comprador tem ligado sem parar sobre alguma bobagem de proteção governamental. Ele diz que a venda pode ser inválida. Isso parece preocupante, respondi neutramente. O que exatamente eles disseram? Algo sobre servidões de conservação e licenças para espécies ameaçadas de extinção. Um disparate completo. Você sabia disso? Eu sei que meus avós valorizavam a conservação, respondi com sinceridade, mas de forma incompleta. A voz de Derek se elevou de frustração. O advogado deles está ameaçando entrar com uma ação judicial contra nós, Jéssica, contra a família. Você precisa resolver isso imediatamente. Consertar o quê, exatamente? Você vendeu um imóvel que não era seu, Derek. Falsificou minha assinatura e se passou por mim em uma transação imobiliária. O que exatamente você gostaria que eu resolvesse nessa situação?
Seu silêncio momentâneo transmitiu o primeiro reconhecimento de que ele poderia ter calculado mal. É por causa do dinheiro, não é? Você está bravo porque eu vendi sem te avisar primeiro. Olha, podemos chegar a um acordo melhor, se é isso que você quer. Não se trata de dinheiro, respondi calmamente. Trata-se de leis e consequências. Não seja dramático. É só uma burocracia ambiental. Podemos contornar isso. Algumas coisas não podem ser contornadas, Derek. Algumas ações têm consequências que não podem ser negociadas. Antes que ele pudesse responder, ouvi uma comoção ao fundo e a voz do meu pai exigindo o telefone. Jéssica, disse meu pai bruscamente, seja lá qual for o seu jogo, precisa parar imediatamente. Seu irmão estava tentando te ajudar, e agora você está criando um pesadelo jurídico para todos. Não estou brincando, pai. Estou na minha cabana agora, a propriedade que Derek vendeu ilegalmente sem o meu consentimento. Não entrei em contato com ninguém nem tomei nenhuma medida legal. A situação que você está enfrentando é o resultado natural da venda de terras protegidas pelo governo federal sem a devida autorização. Terra protegida? Do que você está falando? Expliquei brevemente sobre as servidões de conservação e as designações de espécies ameaçadas de extinção, informações que estavam disponíveis em registros públicos há décadas. Por que você não nos contou sobre essas restrições? Ele perguntou, como se eu tivesse armado uma armadilha de propósito. Teria importância? Teria impedido Derek de falsificar minha assinatura e vender meu imóvel sem permissão? Seu silêncio respondeu à minha pergunta com mais honestidade do que qualquer palavra poderia ter dito. O advogado do comprador ligou esta manhã, disse-lhe finalmente, com a voz mais baixa, a preocupação substituindo a raiva. Ele mencionou que o FBI está envolvido agora. É verdade? Violações da proteção de terras federais são de competência federal, confirmei. Roubo de identidade e fraude eletrônica em transações imobiliárias também são crimes federais. A gravidade da situação finalmente pareceu se manifestar. O que podemos fazer para resolver isso? Perguntou ele, com sua confiança habitual abalada. Não sei se tem conserto, pai. Alguns sinos não podem ser desfeitos. Depois de desligar, sentei-me na varanda da minha cabana, observando as águias reais planarem acima da floresta protegida. A liberdade delas, um contraste gritante com o emaranhado drama humano abaixo. O que quer que acontecesse a seguir estava fora do meu controle, desencadeado pelas ações do meu irmão e pelas proteções legais que meus avós sabiamente estabeleceram décadas atrás. Meu telefone tocou novamente naquela tarde. Desta vez, era uma ligação formal do escritório regional do FBI solicitando uma entrevista sobre a venda fraudulenta de propriedade protegida pelo governo federal. As consequências que minha família temia estavam agora se materializando oficialmente, e não havia nada que pudéssemos fazer para impedi-las. 3 dias após o FBI me contatar, retornei a Chicago a pedido deles para prestar depoimentos formais sobre a propriedade e a venda não autorizada. Em vez de ficar com Mia, hospedei-me em um hotel no centro da cidade, precisando de espaço para processar a situação em rápida evolução. A investigação federal avançava com uma velocidade surpreendente, e a intersecção entre crimes ambientais e fraude financeira despertava grande atenção. Eu tinha acabado de voltar de uma entrevista de 2 horas no prédio federal quando o telefone do meu quarto de hotel tocou. A recepção me informou que minha família estava no saguão, insistindo em me receber. Após um momento de hesitação, concordei em encontrá-los em uma sala de conferências privativa disponibilizada pelo hotel. Eles chegaram com uma aparência diferente do grupo confiante e satisfeito consigo mesmo do jantar da semana anterior. O rosto do meu pai estava tomado pela preocupação. Minha mãe parecia ter envelhecido anos em dias, e Derek parecia positivamente doente, com olheiras sob os olhos injetados sugerindo noites sem dormir. O advogado do comprador ligou gritando esta manhã, Derek deixou escapar assim que a porta se fechou atrás de nós. Há agentes do FBI no escritório deles em São Francisco. Agentes do FBI, Jéssica. Ele está ameaçando nos processar em milhões por deturpação fraudulenta. Permaneci em pé perto da porta, mantendo distância física e emocional. Isso parece uma consequência natural de se cometer fraude. Isso não tem graça, interrompeu minha mãe, com a voz trêmula. Esta é a reputação da nossa família, o nosso negócio. Seu pai teve que cobrar favores só para que nosso advogado atendesse às ligações dele.
Já fui interrogado por agentes federais 2 vezes, disse Derek, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Estão falando de fraude eletrônica e roubo de identidade. Acusações criminais de verdade, Jéssica. Você falsificou minha assinatura e se fez passar por mim em uma transação financeira, respondi calmamente. Isso são crimes, Derek. O que exatamente você esperava que acontecesse? Eu esperava que minha irmã ajudasse a resolver o mal-entendido em vez de deixar a família dela se virar na lama, gritou ele, com o rosto corado. Meu pai se adiantou, assumindo sua postura de solucionador de problemas. Jéssica, entendemos que você esteja chateada por não ter sido consultada. Isso foi claramente um erro. Mas certamente há um caminho a seguir que não envolva acusações e processos federais. O status de conservação pode ser alterado e as restrições suspensas. Balancei a cabeça lentamente. Não é assim que funcionam as servidões de conservação perpétuas, pai. Elas são permanentes por natureza. Esse é o objetivo. Meus avós garantiram que a terra permanecesse protegida para sempre, independentemente da propriedade. Tudo tem um preço, insistiu ele. Regulamentações ambientais são dispensadas o tempo todo para os projetos certos, com as conexões certas. Não estas. Elas estão vinculadas ao próprio título de propriedade, reforçadas por múltiplas leis federais e vinculadas à proteção de espécies ameaçadas de extinção. Não foram criadas por algum conselho de zoneamento local que você pode pressionar ou subornar. Minha mãe enxugou as lágrimas com um lenço com monograma. Seu pai está tentando encontrar soluções, Jéssica. Por que você está sendo tão difícil? A acusação familiar quase me fez rir. Ser difícil na minha família sempre significou ter limites, prioridades ou valores diferentes dos deles. Não estou sendo difícil. Estou expondo fatos. O imóvel não pode ser desenvolvido. A venda foi fraudulenta em vários níveis. Esses não são problemas que eu criei ou que posso resolver com um gesto. Derek bateu com o punho na mesa de conferências. Você poderia dizer a eles que me autorizou a agir em seu nome. Você poderia dizer que mudou de ideia sobre a venda. Você quer que eu cometa perjúrio durante uma investigação federal? Perguntei, incrédula. Para te proteger das consequências de ações que você admitiu livremente terem sido deliberadas e calculadas? Eu fiz isso por você, gritou ele, com a voz embargada pelo desespero. $850 mil. Ganhei o máximo por uma cabana sem valor que você visita 2 vezes por ano. Observei meu irmão atentamente, me perguntando se ele realmente acreditava em sua própria justificativa. Aquela cabana e o terreno onde ela se encontra não têm preço para mim, Derek. Não pelo valor monetário, mas pelo que representam. Meus avós me confiaram algo precioso, algo que eles sabiam que eu protegeria e honraria. Ah, poupe-nos do discurso de defensor do meio ambiente, disparou minha mãe. Essa atitude de superioridade moral não está ajudando ninguém. Meu pai, sempre pragmático, tentou uma abordagem diferente. Os compradores são as verdadeiras vítimas aqui. Eles pagaram um bom dinheiro por uma propriedade que não podem usar como pretendido. Se pudéssemos ao menos colocar você e eles juntos numa sala, talvez negociar algum tipo de acordo. Os compradores não realizaram a devida diligência antes da compra, ressaltei. O advogado deles economizou na busca do título. Derek contornou deliberadamente os procedimentos normais e falsificou documentos. Não sou responsável por resolver problemas criados pelas escolhas de outras pessoas. Então, você vai deixar seu irmão ir para a cadeia? Sussurrou minha mãe, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Sua própria família? A pergunta pairava no ar entre nós, carregada de implicações. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos de Derek, a confiança arrogante evaporando completamente. Eu não criei essa situação, disse finalmente. Simplesmente permiti que o processo legal natural se desenrolasse sem interferência, o mesmo processo que teria impedido a venda se Derek não a tivesse burlado deliberadamente. O que você quer? Perguntou Derek, com a voz rouca. Dinheiro, um pedido de desculpas. O que será necessário para você nos ajudar? A pergunta revelava o quanto ele ainda não entendia a situação nem a mim. Ele ainda acreditava que aquilo era uma negociação, um jogo de alavancagem em que a oferta certa resolveria tudo.
Não se trata do que eu quero, Derek. Algumas coisas não podem ser negociadas. Algumas ações têm consequências além do nosso controle. Meu pai, sentindo que a conversa não estava progredindo como esperado, mudou para o modo de controle de danos. Precisamos apresentar uma frente unida às autoridades. A lealdade familiar deve vir em primeiro lugar. Quaisquer que sejam as nossas divergências particulares, lidamos com elas internamente, sem permitir que forças externas nos separem. O refrão familiar da lealdade familiar me soou diferente agora. Durante anos, fora a alavanca emocional usada para extrair concessões e silenciar discordâncias. A lealdade familiar sempre fora uma via de mão única na casa dos Harper, fluindo de mim para eles, sem nunca ser correspondida. Onde estava a lealdade familiar quando você decidiu vender minha propriedade sem permissão? Perguntei baixinho. Onde estava a lealdade quando você falsificou meu nome e se fez passar por mim? Onde estava quando você comemorou o fato de ter tirado algo precioso de mim contra a minha vontade? Ninguém respondeu. A pergunta não era para ser respondida, apenas para destacar a hipocrisia do apelo atual deles. Fui interrogado por investigadores federais, continuei. Disse a eles toda a verdade, que nunca autorizei a venda, nunca me comuniquei com os compradores e só tomei conhecimento da transação depois que ela ocorreu. Não apresentei queixa nem exigi processo. O processo legal está sendo conduzido com base nos fatos do caso, não na minha vontade. Então, você está lavando as mãos de nós? Concluiu minha mãe, amarga. Não, estou permitindo que as consequências naturais das ações se desenrolem. Há uma diferença. Derek, que estava estranhamente quieto, ergueu os olhos avermelhados. O agente do FBI disse que eu poderia pegar até 20 anos se fosse condenado por todas as acusações possíveis. 20 anos, Jéssica. Pela primeira vez, senti uma pontada de compaixão genuína pelo meu irmão. Apesar de tudo, eu não queria vê-lo encarcerado por décadas. Seus atos mereciam consequências, mas talvez não aquelas que destruíssem sua vida inteira. Não posso impedir a investigação federal, disse eu honestamente, mas também não os incentivei a buscar as acusações máximas. O que acontecer agora depende em parte de como vocês procederem. O que isso significa? Perguntou meu pai, rispidamente. Honestidade e cooperação completas com as autoridades, restituição integral aos compradores e reconhecimento do erro, em vez de continuar a justificá-lo. Meu irmão olhou para nosso pai, que assentiu levemente. E se fizermos isso? Perguntou Derek, você falará em meu nome? Dizerá a eles que não quer acusações? Pensei cuidadosamente antes de responder. Direi a eles com sinceridade que acredito que você entende a gravidade de suas ações e que está assumindo a responsabilidade por elas. Não mentirei nem deturparei os fatos, mas também não defenderei penas máximas. Não era a absolvição total que eles buscavam, mas era tudo o que eu podia oferecer honestamente. Meu pai reconheceu que era o melhor acordo disponível e assentiu brevemente. Deveríamos nos encontrar com nosso advogado imediatamente, disse-lhe a Derek, voltando-se para mim. Isso não acabou, Jéssica. Quando a poeira baixar, precisaremos ter uma conversa séria sobre o seu lugar nesta família. A ameaça poderia ter me ferido um dia. Agora, parecia quase libertadora. Estou ansioso por isso, respondi com total sinceridade. Depois que eles saíram, liguei para minha advogada para atualizá-la sobre a conversa. Ela elogiou minha forma de lidar com a situação, mas alertou que o caminho à frente provavelmente seria longo e potencialmente doloroso para todos os envolvidos. Ao cair da noite em Chicago, sentei-me à janela do meu hotel, observando as luzes da cidade substituírem o pôr do sol. Meu celular vibrou com uma mensagem do Derek: reunião com o FBI amanhã de manhã. Contaremos toda a verdade. Obrigado por não me abandonar completamente. Foi a coisa mais próxima de gratidão genuína que recebi do meu irmão em anos. Talvez, desses destroços, algo autêntico pudesse eventualmente ser recuperado. Só o tempo diria. Os 3 meses seguintes se desenrolaram em meio a uma série de processos judiciais, tensões familiares e recalibração pessoal. A investigação federal prosseguiu metodicamente, com Derek cooperando integralmente, como prometido. Sua confissão detalhou não apenas os documentos falsificados e o roubo de identidade, mas também implicou meus pais na facilitação consciente da venda fraudulenta. Meu pai,
alavancando contatos e uma equipe jurídica dispendiosa, negociou um acordo de imunidade em troca de seu depoimento sobre padrões mais amplos de práticas comerciais questionáveis no mercado imobiliário local. Minha mãe, tecnicamente alheia à execução da fraude, mas ciente dela, evitou acusações, mas sofreu a humilhação social que sempre mais temeu. Os Elistons, ao tomarem conhecimento de todas as circunstâncias da fraude, direcionaram sua ação judicial principalmente contra Derek e meus pais, e não contra mim. O advogado deles entrou em contato comigo diretamente, expressando gratidão pela minha transparência e cooperação com as autoridades. Eles acabaram recebendo a restituição integral, além de indenização adicional, financiada principalmente pela liquidação de vários imóveis de investimento dos meus pais. As consequências jurídicas de Derek, embora significativas, ficaram aquém do cenário catastrófico que ele temia inicialmente. Com sua cooperação, confissão completa e minha declaração de que não buscava a pena máxima, ele conseguiu um acordo judicial, 3 anos em uma penitenciária federal de segurança mínima, seguidos de 5 anos de liberdade condicional e multas substanciais. A condenação significou a cassação permanente de sua licença imobiliária, encerrando a carreira que ele vinha trilhando desde a faculdade. A empresa familiar sofreu danos significativos à sua reputação à medida que os detalhes do caso se tornaram públicos. Vários negócios pendentes fracassaram com a saída dos sócios, preocupados com os riscos legais associados. Meu pai, aos 62 anos, enfrentava a reconstrução de um negócio que havia sido a pedra angular de sua identidade e fonte de seu considerável orgulho. Ao longo desse período, a família se fragmentou de forma inesperada. Nathalie, minha irmã advogada corporativa, que havia permanecido à margem durante o confronto inicial, tornou-se uma aliada inesperada. Sua formação jurídica lhe deu clareza sobre a gravidade das ações de Derek, algo que meus pais pareciam incapazes de compreender. O que ele fez foi indefensável, ela me disse durante um raro almoço fraternal, 6 semanas após o confronto no hotel. Eu revisei os arquivos do caso. Não foi um mal-entendido ou um descuido. Foi uma fraude calculada. Vindo de Nathalie, que sempre se alinhou aos valores e expectativas dos nossos pais, esse reconhecimento significou mais do que ela poderia imaginar. Por que você acha que eles não conseguem enxergar? Perguntei, genuinamente curiosa sobre as justificativas constantes dos nossos pais. Ela refletiu pensativamente enquanto mexia o café. Eles passaram décadas quebrando regras e ultrapassando limites nos negócios. A linha entre táticas agressivas e ilegais provavelmente se turvou há muito tempo. Além disso, admitir que Derek fez algo realmente errado significa reconhecer o papel deles em moldá-lo. E o capacitando, acrescentei. E o capacitando, ela concordou com um suspiro. O filho de ouro não errava, mesmo quando estava claramente caminhando para o desastre. Essa nova honestidade entre nós criou espaço para uma reconciliação que nenhum de nós havia previsto. Nathalie admitiu ter invejado minha coragem em trilhar meu próprio caminho, enquanto eu confessei invejar sua aparente facilidade em atender às expectativas da família. Meus pais, no entanto, permaneceram arraigados no ressentimento. Apesar das evidências contundentes de irregularidades, continuaram a enquadrar a situação como uma traição familiar da minha parte. Meu pai, em particular, teve dificuldades com o que ele percebia como meu papel em prejudicar a reputação da empresa familiar. Você poderia ter lidado com isso em particular, insistiu ele durante uma reunião tensa com os advogados da família. Em vez disso, você deixou as autoridades federais arrastarem nosso nome para a lama. Eu não convidei as autoridades federais para esta situação, lembrei-o calmamente. O Derek fez isso vendendo terras protegidas ilegalmente. Eu simplesmente não obstruí a investigação deles nem menti para protegê-lo. Minha mãe manteve uma distância fria, cancelando nossos almoços ocasionais e me excluindo de reuniões familiares menores. A dor era real, mas menos devastadora do que poderia ter sido anos antes. Aos 35 anos, eu havia construído uma vida que não girava em torno da busca pela aprovação deles, uma liberdade que eles nunca compreenderam ou respeitaram plenamente. 6 meses após o confronto inicial, com Derek cumprindo sua pena e o processo judicial em grande parte resolvido, convidei meus pais para a cabana. Para minha surpresa, eles aceitaram, talvez por curiosidade sobre a propriedade que havia causado tanto tumulto. Chegaram em um dia claro de outono, com a floresta resplandecente com as cores da estação. Observei suas expressões ao saírem do luxuoso SUV, apreciando a modesta cabana e a natureza deslumbrante ao redor.
Era por isso que tanto alvoroço? Perguntou minha mãe, gesticulando em direção à pequena estrutura. É tão rústica. A cabana em si não é o ponto principal, expliquei, conduzindo-os em direção a uma trilha. O que importa é o que a cerca. Nas 2 horas seguintes, mostrei-lhes coisas que nunca se deram ao trabalho de ver ou entender: as espécies raras de orquídeas que crescem em bosques protegidos, as áreas de nidificação de águias visíveis de certos pontos de observação, o delicado ecossistema que meus avós reconheciam como digno de preservação. Meu pai permaneceu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas surpreendentemente ponderadas sobre estratégias de conservação. Minha mãe manteve uma distância educada, claramente desconfortável com as botas de caminhada emprestadas para a ocasião. No ponto mais alto da propriedade, com vista para um vale onde a floresta nacional se estendia em direção a montanhas distantes, parei para deixá-los absorver a vista. Seus avós lhe deixaram mais do que apenas terras, disse meu pai, finalmente quebrando um longo silêncio. Eles lhe deixaram seus valores. Eu vejo isso agora. Não foi um pedido de desculpas, nem mesmo um reconhecimento total de erro, mas, vindo do meu pai, foi uma concessão significativa. Minha mãe não disse nada, mas sua expressão se suavizou um pouco, talvez enxergando pela primeira vez algo de real valor no caminho que eu havia escolhido. Enquanto caminhávamos de volta para a cabana, recebi uma mensagem de texto de Nathalie. Derek ligou da prisão. Ele está matriculado em um curso de ciências ambientais. Diz que quer entender melhor o mundo de vocês. Mostrei a mensagem aos meus pais, observando uma mistura de emoções estampadas em seus rostos: confusão, ceticismo e talvez uma ponta de esperança de que algo positivo pudesse emergir daquele capítulo doloroso. De volta à cabana, preparando um almoço simples, meu pai fez a pergunta que provavelmente os trouxera até ali. O que acontece agora, Jéssica, com a família? Depende do que cada um quer que aconteça, respondi honestamente. Relacionamentos podem se curar, mas precisam ser baseados no respeito mútuo, não apenas no DNA compartilhado. Você faz parecer tão simples, disse minha mãe com um cansaço inesperado. Não é nada simples. É provavelmente o trabalho mais difícil que poderíamos fazer, mas talvez valha a pena. Eles partiram naquela tarde sem nenhuma revelação dramática ou declarações emotivas. Mas algo havia mudado sutilmente. O fingimento que caracterizara nosso relacionamento por décadas, a ficção de que nos entendíamos e aceitávamos, havia sido substituído por algo mais honesto, ainda que menos confortável. Enquanto observava o carro deles desaparecer pela estrada de terra, não senti nem triunfo nem amargura, mas uma certeza silenciosa de que qualquer relacionamento que reconstruíssemos seria mais autêntico do que o que existia antes. Naquela noite, sentei-me na varanda da minha cabana, observando o pôr do sol pintar o céu com cores que nenhum desenvolvimento humano poderia superar. Meu telefone vibrou com uma mensagem de uma fonte inesperada: Derek, escrevendo do sistema de e-mail da prisão. O instrutor de ciências ambientais mencionou servidões de conservação hoje, escreveu ele. Agora finalmente entendo o que você estava tentando proteger. Desculpe por não ter percebido antes. Não estava pedindo perdão. Só queria que você soubesse. Não foi uma resolução ou redenção, mas foi algo que nenhum de nós havia conseguido antes, um momento de compreensão genuína através da barreira que nos separava há tanto tempo. 1 ano após o fatídico jantar em família em que Derek anunciou a venda da minha propriedade, eu estava na varanda da cabana, observando voluntários plantando mudas nativas ao longo da divisa leste. A área, danificada pelos agrimensores e pelos trabalhos preliminares realizados pelos empreiteiros dos Elistons, estava sendo restaurada com a ajuda de grupos locais de conservação e estudantes universitários. As consequências legais finalmente se estabeleceram em sua forma permanente. Derek já estava há 8 meses em sua sentença de 3 anos, escrevendo cartas regulares que revelavam uma pessoa que eu mal reconhecia, mais reflexiva e menos motivada pelo sucesso material. Meus pais haviam reduzido o tamanho da casa e do estilo de vida, em parte por necessidade financeira após os acordos judiciais e em parte por uma mudança de perspectiva sobre o que importava. O negócio da família continuou, mas de forma diferente, com foco em projetos de desenvolvimento ambientalmente sustentável, uma mudança que meu pai afirmava ser puramente prática no mercado atual, mas que sugeria uma recalibração mais profunda. Minha mãe surpreendeu a todos ao se voluntariar em um programa de horta comunitária, descobrindo uma satisfação inesperada em cultivar plantas. Nathalie e eu estabelecemos uma nova tradição de caminhadas mensais, às vezes na minha propriedade e às vezes em reservas florestais perto de Chicago.
Durante essas caminhadas, reconstruímos um relacionamento baseado na compreensão adulta, em vez da rivalidade da infância, descobrindo pontos em comum que nenhum de nós havia reconhecido antes. A cabana em si também evoluiu, com subsídios da Fundação e apoio de organizações de conservação impressionados com o resultado do caso. Ampliei as instalações de pesquisa, mantendo o caráter rústico da propriedade. Alunos de pós-graduação agora conduziam regularmente estudos de campo na propriedade, documentando a recuperação das espécies e a saúde do ecossistema. Os Ellistons, após a raiva e a decepção iniciais, tornaram-se aliados inesperados. Timothy Elliston, o executivo de tecnologia cuja casa dos sonhos havia fracassado em meio a complicações legais, entrou em contato 6 meses após a conclusão do caso. Sua perspectiva mudou drasticamente depois de saber da importância ecológica da propriedade. Queríamos um lugar para nos conectarmos com a natureza, escreveu ele em um e-mail que deu início à nossa correspondência. Agora veja a ironia em planejar destruir exatamente o que buscávamos. Os Ellistons acabaram comprando uma propriedade diferente nas proximidades, sem restrições de conservação, mas projetaram uma casa modesta que minimizava o impacto ambiental. Eles se tornaram apoiadores da estação de pesquisa, com Timothy se juntando ao conselho consultivo e fornecendo tecnologia que aprimorou nossas capacidades de monitoramento. O mais surpreendente foi que as autoridades federais que investigaram o caso me conectaram a uma iniciativa nacional de conservação que buscava proprietários dispostos a estabelecer novas servidões de conservação. Comecei a prestar consultoria para esse programa, compartilhando minha experiência e ajudando a projetar sistemas de documentação aprimorados que evitariam complicações legais semelhantes para outras propriedades protegidas. Em uma manhã fresca de outubro, recebi uma visitante especial na cabana, a juíza Marilyn Armon, que presidiu o caso de Derek e se interessou particularmente pelos aspectos de conservação. Agora aposentada, ela havia solicitado uma visita à propriedade que fora central em um de seus últimos casos. É raro na minha área de atuação ver o verdadeiro local no cerne de uma questão jurídica, comentou enquanto caminhávamos pela divisa leste restaurada. Normalmente, são só abstrações e descrições em papel. Ver isso muda sua perspectiva sobre o caso? Perguntei. Ela fez uma pausa, olhando para o vale onde águias reais planavam. Isso confirma que minha decisão estava correta, mas acrescenta dimensão. Esta não é apenas uma terra protegida no papel. É um sistema vivo que vale a pena preservar. Sua validação significava mais do que ela poderia imaginar, reforçando que a dolorosa ruptura familiar havia servido a um propósito maior. Naquela noite, organizei uma pequena reunião na cabana para os voluntários, pesquisadores e agentes de conservação que haviam se tornado parte da minha comunidade expandida. Enquanto a conversa fluía ao redor da fogueira ao ar livre, afastei-me brevemente para ligar para Derek no horário permitido pelo sistema prisional. Como foi o plantio de restauração? Perguntou ele imediatamente, tendo acompanhado o projeto por meio de nossas cartas. Sucesso! 30 voluntários, mais de 300 mudas nativas plantadas. Mande fotos se puder. Meu instrutor de ciências ambientais ficaria interessado. Conversamos pelos 15 minutos permitidos, e o constrangimento das ligações anteriores foi substituído por uma conversa sincera. Antes de desligar, ele disse algo que me pegou de surpresa. Agora entendo por que o vovô e a vovó deixaram a terra para você. Eles sabiam que você veria o que realmente importava nela. Vindo de Derek, que antes menosprezava toda a minha carreira como brincadeira com animais, isso representou uma mudança fundamental de perspectiva. A semana seguinte trouxe outro acontecimento significativo. Meus pais solicitaram uma reunião familiar em seu apartamento pequeno, mas ainda confortável. Nathalie e eu chegamos juntos, ambos apreensivos com o que poderia acontecer. Meu pai, parecendo visivelmente mais velho, mas de alguma forma mais tranquilo, foi direto ao ponto. Pensamos e conversamos muito neste último ano, começou ele, sobre os valores familiares e o legado que queremos deixar. Minha mãe assentiu e acrescentou: seu pai e eu decidimos criar uma fundação familiar focada em conservação e desenvolvimento sustentável. Troquei olhares surpresos com Nathalie. Gostaríamos que vocês dois participassem, continuou meu pai. A expertise jurídica da Nathalie e o conhecimento ambiental da Jéssica não compensarão os erros do passado, mas podem criar algo positivo para o futuro. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo dos meus pais, representou uma mudança radical, um reconhecimento de que meus valores e meu trabalho tinham méritos dignos do apoio deles.
Também criamos um fundo fiduciário para a libertação do Derek, acrescentou minha mãe, especificamente para educação e redirecionamento de carreira. Ele demonstrou interesse em consultoria de conformidade ambiental, usando sua experiência no mercado imobiliário de uma nova maneira. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. O irmão que havia vendido terras protegidas de forma fraudulenta poderia estar construindo uma carreira futura, garantindo que outros não cometessem erros semelhantes. Nos meses seguintes, a fundação tomou forma, começando com projetos locais modestos, mas expandindo-se à medida que meus pais redirecionavam seus contatos comerciais para objetivos de conservação. Meu pai, aplicando a mesma determinação que havia construído seu império imobiliário, tornou-se surpreendentemente eficaz na arrecadação de fundos para causas ambientais. À medida que se aproximava o aniversário de 1 ano da resolução do caso, recebi um pacote inesperado de Derek. Os regulamentos da prisão proibiam o envio da maioria dos itens, mas ele havia recebido uma permissão especial para isso, uma placa de madeira feita à mão na oficina da prisão. Gravada na madeira, estavam as palavras: terras protegidas da família Harper, estabelecidas em 1979, preservadas para sempre. Abaixo, havia um bilhete, para a cabana, um lembrete de que alguns erros levam a uma melhor compreensão. Vejo você em 2 anos, 4 meses e 17 dias. Pendurei a placa ao lado da porta da cabana, um símbolo tangível de quão longe havíamos chegado e de quanto havia mudado. Naquela noite, sentado na varanda observando o pôr do sol, refleti sobre a jornada do ano anterior. A traição que parecia devastadora, em última análise, fortaleceu minha determinação e esclareceu o que realmente importava. Os relacionamentos familiares que haviam se rompido começaram a se consolidar, transformando-se em conexões mais autênticas, baseadas em compreensão genuína, em vez de obrigação. A terra protegida ao meu redor, temporariamente ameaçada, mas finalmente protegida, continuou sua existência silenciosa, indiferente ao drama humano, mas profundamente afetada pelas escolhas humanas. O legado dos meus avós perdurou, não apenas nas proteções legais, mas também nos valores que finalmente começaram a influenciar até os membros mais improváveis da família. À medida que a escuridão se instalava sobre a floresta e as estrelas surgiam acima das árvores, pensei em compartilhar esta história com vocês. Quando nos mantemos firmes em relação ao que importa, mesmo diante de confrontos dolorosos e consequências difíceis, criamos possibilidades de crescimento e mudança genuínos que, de outra forma, talvez nunca existissem. Você já teve que se manter firme para proteger algo valioso, mesmo que isso significasse enfrentar conflitos com as pessoas mais próximas? O que lhe deu coragem para manter seus limites? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para saber mais sobre como defender o que importa, mesmo quando não é fácil. Obrigada por ouvir, e lembre-se de que, às vezes, as terras protegidas mais importantes são os limites que estabelecemos em nossas próprias vidas.